constância nisso. Eu não sei se é toda terça perseguição a nós, mas hoje eu soube que está uma praça de guerra lá no centro da cidade. Eu peço uma tolerância aí de uns 10, 15 minutos para as pessoas que estariam vindo ou tentando vir. Então vamos tentar começar aí umas 7h15, 7h20 no máximo. Peço desculpa aí, mas os que eu não digo que são os professores, acredito eu, que são sim os baderneiros que estão lá se dizendo professores, fazendo lá algazarra no centro da cidade e complicando a vida de todo mundo. Tá? Obrigado aí e vamos esperar mais uns 10, 15 minutos. Não, esperar mais uns 10 minutos só. Tá? Mais 9h20. Obrigado.
Água aqui para você. Mais uma vez, em nome da Fundação Getúlio Vargas, agradeço a presença de todos. Estávamos esperando um público bem maior, mas eu acho que em virtude do problema que ocorreu, que todo mundo sabe aí, essa passeata aí maluca, algumas pessoas podem estar tentando vir ou desistiram. Vamos lá. Essa é a nossa penúltima palestra. Semana que vem estamos acertando o presidente da UOL. Vocês vão receber o convite se conseguir trazer a pessoa. Estou negociando ainda os detalhes. Mas hoje o importante, nosso convidado, nosso palestrante, e posso até ter o prazer de dizer, meu amigo pessoal de talvez uns 30 anos atrás, que foi no meu casamento em 1985, para vocês terem uma ideia. Roberto Ramos, presidente da Odebrecht Óleo e Gás, engenheiro mecânico pela UFRJ. Eu vou omitir aqui as datas de formatura para preservá-lo. Roberto participou do Programa de Desenvolvimento de Gestão da Harvard Business School. Trabalhou na Montreal Engenharia, onde eu o conheci de 71 a 92 como vice-presidente. Montreal foi uma escola para muita gente, para ele, para mim, para muitos colegas que estão aqui. Depois, ao longo desse tempo, recebeu um prêmio O Equilibrista em 1989 do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. Ingressou no grupo Odebrecht em 1995, tendo trabalhado em diversas empresas do grupo, desde diretor financeiro da Tenens, diretor e co-presidente da Aberdeen, responsável pelo campo de McCulloch, é isso? Da Odebrecht Óleo e Gás, e hoje CEO e chairman da Odebrecht Óleo e Gás. Foi também vice-presidente executivo da Braskem e durante um bom período assumiu a presidência da Petroflex. Atualmente, além de CEO da Odebrecht Óleo e Gás, ele é o chairman da Câmara Americana de Comércio, que representa o Brasil no Comitê Executivo da APLA, Associação Petroquímica Latino-Americana. Mais uma vez, em nome da Fundação Getúlio Vargas, agradeço ao Roberto, que está chegando hoje, para você ver o prestígio que, não que eu tenha, mas que a Fundação tem com um homem desse quilate. Ele está vindo hoje cansado do México, direto aqui para dar uma palestra para vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado e recebo o Roberto. Por favor. Boa noite. Queria agradecer ao meu amigo Carlinhos. O troco é que eu vou te chamar de Carlinhos, né? Pelo convite, prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouco sobre a minha experiência na área de gestão. Especificamente, eu vou me dedicar mais a falar dos meus 19 anos na organização Odebrecht, porque a Odebrecht tem um conceito de gestão que é muito diferente da gestão da grande maioria das empresas, e eu vou procurar ilustrar isso ao longo da minha palestra. Eu queria agradecer a Ludmila, cadê ela?
Está ali a Lud, que preparou a palestra para mim. Obrigado, Lud. Vou mostrar um pouco para vocês o que é a organização Odebrecht, porque senão eu não consigo contextualizar a nossa forma de atuar, né? É uma empresa brasileira, como vocês sabem. Nasceu uma empresa de construção na década de 40, em 1944, o ano que vem nós vamos estar fazendo 70 anos. O processo de nascimento é um processo interessante, porque ele gerou as raízes da nossa filosofia de atuação. O Dr. Norberto Odebrecht, que é nosso fundador, tinha 22 anos na época, tinha recém saído da escola, formou em engenharia civil na escola da Bahia, na Universidade da Bahia, e ele herdou a empresa do pai dele, que também era uma empresa de construção, né, uma construtora pequena que tinha lá na Bahia na época, e uma empresa que ficou numa situação muito difícil porque em 1943, 44, todos os materiais que eram utilizados em construção no Brasil eram importados e por causa da guerra, os submarinos alemães patrulhavam a costa brasileira e afundavam os navios mercantes que chegavam na costa, com isso não chegava material, ele não pôde concluir os projetos dele. Aí o filho herdou uma empresa inadimplente com os seus clientes, inadimplente com os bancos, e ele aí, menino ainda, 22 anos de idade, procurou os bancos e disse assim: olha, se vocês não me financiarem, não me refinanciarem, eu não consigo completar os contratos. Se eu não consigo completar os contratos, eu não consigo pagar os meus débitos. Procurou os clientes e disse: eu preciso que vocês me deem um crédito de confiança, os bancos vão me financiar e eu preciso que vocês repactuem as condições dos contratos. E virou para os seus mestres encarregados e disse: eu vou propor a vocês uma parceria que é distribuir para vocês parte dos resultados que eu gerar na empresa. Se vocês me ajudarem, nós vamos sair juntos dessa história. E em menos de 2 anos ele tinha pago todas as dívidas do pai dele e isso levou à criação da Odebrecht. Então, esse conceito de parceria entre a organização e os seus integrantes é uma parte fundamental da nossa filosofia e é derivada do fato de que essa relação de parceria se estabelece nos canteiros de obra. E é por isso mesmo que a força da organização está na atividade de construção. São 5 empresas construtoras que funcionam independentemente. A Odebrecht Infraestrutura, responsável pelos mercados de África, Emirados Árabes Unidos e Portugal. A Odebrecht Infraestrutura ainda responsável pela área da América Latina, são empresas separadas. A Odebrecht Infraestrutura ainda na Venezuela. A Venezuela é tão importante para a gente que ela é uma empresa separada da América Latina. A Odebrecht Infraestrutura Brasil, que é a empresa que vocês possivelmente têm mais contato, que vem em Maracanã, Vila Olímpica, etc., etc. E a Odebrecht Engenharia Industrial, que é o que era no passado a Tenenge, que, como o Carlinhos falou, naquela época era uma concorrente da Montreal. Eu saí da Montreal para trabalhar na Tenenge, que faz, na verdade, a refinaria das plantas petroquímicas. Então, essas 5 empresas, das quais 2 atuam no Brasil e 3 atuam fora do Brasil, são as empresas de construção da organização Odebrecht. Ainda na área de prestação de serviço, nós temos a Odebrecht Engenharia Ambiental, que chamou-se durante um tempo Foz do Brasil, uma empresa que faz tratamento de água e de esgoto, fornece água e esgoto para o Brasil. Vocês vão ver, vou falar um pouco mais dela mais na frente. Odebrecht Realizações Imobiliárias, também muito presente aqui no Rio. Odebrecht Óleo e Gás, que é a empresa que eu dirijo, vou falar também com um pouco mais de detalhe. Odebrecht Agroindustrial, que chamava-se ETH, que é a empresa que produz açúcar e etanol. E a Odebrecht Properties, que tem os investimentos de real estate próprios, ou, quer dizer, que nós construímos ou que eventualmente a gente tem e não necessariamente construiu. Além disso, nós temos um fundo de investimentos, que é a Odebrecht Latin Fund, para investimentos na América Latina. A Odebrecht Defesa e Tecnologia, é um segmento novo, foi criado recentemente. O Estaleiro Enseada do Paraguaçu, que está se estabelecendo na Bahia, com um projeto muito grande de construção de 6 sondas de perfuração. A Odebrecht Transport, que tem, entre outras concessões, a concessão da Supervia aqui no
no Rio de Janeiro, a Embraport em Santos, etc. E a Braskem, que é individualmente a maior empresa do grupo, é a maior empresa petroquímica das Américas e é a oitava maior petroquímica do mundo. Além disso, nós temos uma série de entidades auxiliares, como a Odebrecht Comercializadora de Energia. Nós produzimos nas nossas destilarias, a gente produz 2.000 megawatts. Além disso, temos participação em outras. A Braskem produz 500 megawatts também. Nós temos participação acionária em outras empresas de geração de energia e a comercialização toda é feita através dessa empresa OCE. Temos uma empresa de gestão de riscos e seguros, que é o ACS, um fundo de previdência, que é o Odeprev, e o Odebrecht African Fund, que é, tal como o Odebrecht Latin Fund, é um veículo de investimentos na África. Estamos presentes em 25 países, né, temos 34 anos de experiência internacional. O primeiro país que nós trabalhamos fora do Brasil foi no Peru, em 1978, ganhamos uma concorrência lá. E estamos no Peru exatamente há 34 anos, quer dizer, na América Latina, com exceção da Bolívia e do Chile. Chile é um país que nós entramos e saímos, mas nunca tivemos uma presença tão duradoura, porque a indústria de engenharia no Chile é muito forte e muito competente, portanto dificulta a entrada de terceiros. Na América Central, nós temos uma presença muito grande no Panamá, na Guatemala, na República Dominicana. Estamos fazendo o Porto de Mariel, em Cuba. É um projeto complicado, mas enfim, está andando. México, nós temos uma presença muito forte lá no México também, nos Estados Unidos. Na Europa, em Portugal e no Reino Unido. Na Alemanha, quer dizer, na verdade na Áustria e na Alemanha nós temos presença, mas é mais na área de procurement e distribuição de produtos do que na execução de serviços. Além disso, Líbia, tivemos uma presença muito forte no final do governo Gaddafi e agora estamos tentando reconstituir a nossa presença lá. Guiné-Conakry e Gana na África, Moçambique e Angola, que é o segundo ou terceiro país mais importante para a organização. Nós estamos lá desde 1985 e somos o segundo maior empregador em Angola. O primeiro é o governo angolano, o segundo somos nós. Nós temos 14 mil pessoas trabalhando em Angola. Além disso, Coreia do Sul, onde nós temos ativos nossos em construção. Então, somos o líder de engenharia e construção na América Latina, líder em resinas termoplásticas na América, eu já falei. Somos o maior produtor mundial de biopolímeros. A Braskem faz polietileno de alta densidade a partir do etanol. A gente desidrata o etanol a eteno ou etileno e aí polimeriza o etileno e faz polietileno à base de etanol de cana-de-açúcar. A Odebrecht Ambiental a agroindústria tem um plano muito forte na área de açúcar e etanol. Nós temos a segunda capacidade de moagem de cana no Brasil. Estamos aumentando a nossa área plantada a um ritmo de 100 mil hectares por ano. A Odebrecht Ambiental é a maior empresa privada de tratamento de águas e esgotos no Brasil. Temos mais de 190 mil pessoas hoje. Somos a maior empregadora do Brasil. A 7ª empresa do sonho dos jovens, 8ª maior organização da América Latina. Você me desculpe eu ficar repetindo esse negócio, não estou querendo, enfim, me jactar nem coisa nenhuma, mas é que se eu não falar isso, vocês não vão entender o contexto da nossa forma de atuar e principalmente da nossa descentralização, que é fundamental para a nossa filosofia. O Odebrecht Óleo e Gás tem como negócio prover soluções integradas para a indústria de óleo e gás upstream no Brasil e em Angola, Venezuela, Argentina e México, tanto na fase de investimento quanto na fase de operação, nos segmentos de perfuração, construção subsea, unidades flutuantes de produção e apoio, instalações, manutenção e serviços especializados a postos e serviços a engenharia a exploração e produção com foco na excelência operacional e agregação de valor para clientes e acionistas. Esse é o nosso negócio. Toda e qualquer empresa ou organização, a primeira coisa que tem que fazer é definir qual é o seu negócio, porque para nós foco é uma coisa fundamental. E, portanto, você definindo o seu negócio, você se obriga a trabalhar com foco. Então, nos nossos chamados PAs, os nossos
nosso programa de ação que a gente prepara para cada ano, que seria o equivalente a um orçamento de uma empresa normal, né, uma empresa convencional. No nosso caso, o orçamento está embutido dentro do programa de ação, mas o orçamento é consequência dele e não causa. A primeira coisa que você faz é exatamente definir o seu negócio. Esse é o nosso negócio. Nós somos a maior empresa brasileira em serviços offshore, temos 16 ativos, eu vou falar deles, 5,2 bilhões de dólares investidos nos últimos 5 anos, são 12 unidades de perfuração, das quais 7 estão em operação e 5 estão em construção, 2 navios de produção, um em operação no Mar do Norte desde 1997 e outro no Brasil, e 2 navios de lançamento de linhas flexíveis, Pipeline Support Vessels, que estão em construção na Coreia. As áreas que a gente atua, né, na exploração e produção de petróleo são afretamento e operação de unidades flutuantes de produção e apoio, chamados FPSOs, construção submarina, lançamento de linhas flexíveis e rígidas, e mais os manifolds e os conjuntos de válvulas de cabeça de poço, perfuração offshore, seja através de plataformas semi-submersíveis, seja através de navios sonda, e, finalmente, manutenção e serviço offshore, serviços de gerenciamento de integridade, inspeção, instalação, manutenção e etc. Fazemos também serviços especializados a poços, é um setor novo que nós estamos criando dentro da empresa, e gerenciamos projetos de exploração e produção. Esses são os 2 projetos que a gente gerencia. Na Venezuela, nós temos uma sociedade com a PDVSA, 40% nós, 60% a PDVSA, que está redesenvolvendo esses 3 campos de Mar Oeste e La Paz, que são campos que estão em produção há mais de 50 anos, já perderam boa parte do drive do reservatório, e você, para poder produzir, tem que utilizar métodos de recuperação secundária. E nós, então, fazemos isso lá na Venezuela. Além disso, nós participamos do bloco 16 em Angola, um bloco offshore, mais ou menos na costa de Luanda, ou em frente a Luanda. Nós temos 15% de participação. Na verdade, estamos aumentando a nossa participação de 15% para 20%, depois devemos reduzir em 1,25%, portanto, vamos acabar com 18,75% desse campo. Essas são as nossas unidades. Nós temos 4 navios sondas, ODN-1, ODN-2, NOB-8, NOB-9, 3 plataformas semi-submersíveis, Delba-3, ODN-T e NOB-6. Temos 4 navios sonda em construção, Londrina, Pituba, Baiopeba, Interlagos, e uma semi-submersível em construção também, que é a Botina. Além disso, os 2 navios que eu falei, esse aqui atua no Mar do Norte, esse aqui no Brasil, e 2 navios de lançamento de linhas, esse aqui já está flutuando, esse aqui ainda está em início de construção. Aí onde estão nossos ativos, né, as semi-submersíveis e os navios sondas, com exceção da NOB-8, estão trabalhando todas na Bacia de Campos, a NOB-8 no Campo de Franco, na Bacia de Santos, o FPSO Cidade do Itajaí, do Campo de Baú e Piracaba, que é litoral de Santa Catarina, e o McCulloch, o North Sea Producer, trabalhando lá a leste de Aberdeen. Bom, feita a apresentação da Odebrecht Oil & Gas, eu vou passar a falar então sobre o que é a nossa filosofia de atuação, que a gente chama de tecnologia empresarial Odebrecht, que são os princípios, conceitos e critérios baseados em valores e crenças que provêm os fundamentos éticos e morais e conceituais para a atuação das empresas da organização. Esses livros, ou esses ensinamentos, estão aqui. São os 3 livros do doutor. O doutor Roberto escreveu vários livros, mas esses 3 livros chamam-se Sobreviver, Crescer e Perpetuar. Cada um deles trata de uma fase que a gente chama da tarefa empresarial. Eu vou deixar aqui com o Carlinhos, para quem quiser, tiver curiosidade de ler. Eu sugiro que faça, porque realmente tem critérios e conceitos que normalmente você não acha na filosofia normal de administração. Aí vale a pena falar como é que o doutor Roberto
conceituou essas coisas. Eu contei a história de como é que ele criou a empresa, né? Ou melhor dizendo, como é que ele herdou uma empresa quebrada e transformou a empresa no que é esse grupo empresarial hoje. Mas ele tem umas coisas interessantes que o ajudaram a conceituar essa filosofia. Ele foi educado em casa por um preceptor que era um pastor protestante. Ele é de família alemã e família luterana, então ele foi ensinado por um pastor luterano, ele foi alfabetizado em alemão, só depois é que ele veio a ser alfabetizado em português, e fez o curso primário em casa, ou seja, ele já entrou no curso secundário, e nesse período, esse preceptor dele o ensinou com os grandes clássicos filósofos alemães. E se você procurar a correlação entre a lógica da tecnologia empresarial da Brecht, que eu vou mostrar a vocês, e a lógica protestantista, por exemplo, de Weber, vocês vão achar uma sintonia muito grande, porque realmente ele pensa de uma forma diferente. Nós estamos acostumados, a grande maioria acostumado com a lógica cristã, católica. A nossa filosofia de atuação é completamente diferente. Enquanto que no catolicismo, está dizendo por caso, no catolicismo você diz, ou Deus diz, faça a tua parte que eu te ajudarei, né? Na lógica luterana é exatamente o inverso. Se você não fizer a sua parte, você não vai ter ajuda de ninguém, certo? Portanto, você depende de você mesmo. Isso é que leva ao chamado empoderamento que vocês vão ver, que é a característica fundamental da nossa filosofia. Então, a primeira coisa é cliente, empresário e acionista. O Dr. Norberto diz com razão que uma empresa não é nada mais nada menos que os homens, seus negócios e o processo de comunicação entre eles. Né? Essa é a essência de uma empresa. No nosso caso, isso se aplica pela ligação que a gente faz entre o cliente, o empresário e o acionista. O empresário é quem coloca o acionista em contato com o cliente. Doutor Norberto, com razão, é o seguinte, não existe forças de mercado. Uma empresa, na verdade, qualquer que seja um cliente, na verdade, é uma coleção de pessoas. Não é um órgão amorfo. Né? Portanto, você imaginar que a empresa reage como se fosse um organismo não vivo, ou o cliente reage como se fosse um organismo não vivo, é um equívoco. Na verdade, um cliente reage como uma coleção de pessoas. E você tem que se preocupar em servir e satisfazer essas pessoas. Ao fazer isso, você está servindo e satisfazendo uma empresa. Você não satisfaz o cliente como um ser impessoal, você satisfaz o cliente como uma coleção de pessoas. Por isso, a empresa é um organismo social vivo, onde a riqueza é criada para seres humanos e dirigida por seres humanos. O cliente é uma pessoa capaz de decidir se os serviços e bens produzidos representam para ela a riqueza efetiva. Portanto, não faz sentido falar em forças de mercado. Né? Não existem forças de mercado, existem as forças das pessoas que estão sendo servidas por prestadores de serviço ou por fornecedores. E os mercados são, como consequência, uma consequência de uma função empresarial contínua. E a satisfação do cliente é o foco da tarefa empresarial. Isso aí para nós é fundamental, porque a satisfação do cliente leva à repetição de contratos. Nós somos uma empresa ainda, na nossa origem, nós somos uma empresa de construção. A grande maioria dos dirigentes da Odebrecht são advindos da área de construção da consultora. Mesmo as nossas iniciativas na área industrial, nós não tínhamos presença industrial em qualquer atividade industrial até final da década de 70, quando nós fizemos o nosso primeiro investimento na área petroquímica. Mas mesmo o pessoal que trabalha na área petroquímica, ou que trabalha na área de açúcar e álcool, ou que trabalha na área de defesa e tecnologia, nós temos uma empresa que faz, por exemplo, sistemas de rastreamento de posicionamento de mísseis. Todos eles são instruídos a pensar como uma empresa de prestação de serviço. Ou seja, no fundo, nós somos uma empresa de prestação de serviço que eventualmente faz polietileno, polipropileno, PVC, etc., etc. Mas no fundo, o que nós estamos fazendo é servindo o cliente. Seja pela simples prestação de serviço, seja pela prestação de serviço aliado a algum fornecimento. Porque uma coisa que nós não fazemos é vender, a gente não vende commodity, a gente vende
produto engenheirado, mesmo quando é um plástico engenheirado para a necessidade de um determinado cliente. Uma coisa fundamental para isso é que existe uma relação bionívoca entre um empresário e um cliente. Quer dizer, você não tem um empresário tomando conta de mais de um cliente. O empresário é responsável por apenas um cliente. Por empresário, eu estou definindo, na nossa linguagem, o empresário, por exemplo, é um diretor de uma obra. Tá? Nós temos 250 contratos de construção espalhados pelo mundo, cada um desses tem um diretor responsável por aquele projeto e esse diretor só tem um contrato sobre a gestão dele. Tá? A relação com o cliente é bionívoca. Tá? A gente, muitas vezes você tem, por exemplo, no caso da Petrobras, a gente tem vários contratos com a Petrobras, você tem vários empresários parceiros que estão se relacionando com a Petrobras. Mas para cada projeto específico, você tem apenas um cliente, porque a dedicação dele tem que ser exclusiva para esse cliente. Os clientes normalmente são muito ciumentos. Né? Quer dizer, você dizer que você está tomando conta de 2 projetos ou 3 projetos ao mesmo tempo, ele vai sempre achar que o dele é que está sendo menos bem tratado do que os outros. Portanto, a relação é absolutamente 1 para 1. Na mente de cada empresário, a consciência do que o seu poder é poder servir o cliente. O empresário, essa é outra palavra do Dr. Norberto, o empresário, em vez de contemplar o mundo, deve transformá-lo. Eu me lembro, a primeira reunião que eu participei com Emílio Odebrecht, que na época que é filho de Norberto e pai de Marcelo, é a 2ª geração da empresa, nós estamos na 3ª geração, que Marcelo Odebrecht hoje é o presidente da Odebrecht S.A. Na época, o presidente da Odebrecht S.A. era Emílio. Eu, recém-chegado na Tenenge, em 1995, primeira reunião que eu tive com o Emílio, eu tive que dar a má notícia de que nós estávamos projetando prejuízo para aquele ano. Em 1995, você lembra, nós estávamos recém-plantando o Plano Real, ninguém pensava em investir no Brasil, todo mundo estava buscando a sobrevivência. Então, era muito difícil encontrar contrato e nós estávamos projetando prejuízo. Foi em maio, não me lembro, não me esqueço até hoje, maio de 1995. Quando eu acabei de fazer a minha apresentação, mostrei os números todos, Emílio olhou para mim e disse assim: Roberto, o empresário não projeta prejuízo, o empresário trabalha para revertê-lo. Então, isso é exatamente esse conceito que está aqui. O empresário, em vez de contemplar o mundo, deve transformá-lo. Em vez de você se contentar com um determinado resultado negativo, você tem que se virar para conseguir evitar que ele se materialize. E se você tiver tempo, você não pode usar esse tempo como desculpa. Essa é outra diferença que existe entre a Odebrecht e a maioria das empresas. Os acionistas, a empresa é uma empresa familiar, o controle é da família Odebrecht, que tem 80%, 70 e tantos por cento do controle da organização, e eles são pessoas tangíveis, ou seja, pessoas que estão disponíveis. Apesar disso, só trabalha um Odebrecht por geração na gestão da empresa. O Dr. Norberto foi o primeiro executivo da empresa. Quando ele assumiu, ele foi para o conselho, ele deixou de ter funções executivas, Emílio assumiu, e agora Emílio foi para o conselho, e quem assumiu foi Marcelo. Emílio não tem função executiva nenhuma, a única pessoa da família Odebrecht que tem funções executivas é Marcelo. Portanto, você não tem a história do primo, do tio, do cunhado, do não sei o que lá, que normalmente complica muito a gestão das empresas familiares. No nosso caso não existe, porque só tem um Odebrecht mandando por vez. Né? No nosso caso agora é Marcelo, né? Antes foi Emílio e antes foi Norberto, e será possivelmente a filha de Marcelo, Rafaela, a próxima sucessora. Outra coisa é o seguinte, o grau de distribuição de resultados e o grau de reinvestimento dos resultados. Basicamente, a família Odebrecht recebe muito pouco de dividendo. Quando eu digo muito pouco, é muito pouco mesmo. Quer dizer, um SA, teoricamente, deveria distribuir 25% dos resultados, a Odebrecht SA é um SA de capital fechado, e sistematicamente distribui menos que 25% dos resultados. Distribui para os integrantes, né, para o corpo dirigente, baseado em conceito estrito de meritocracia, cerca de 25% dos resultados, os outros 50% são investidos. É por isso que a gente cresce na velocidade que a gente cresce, por causa desse compromisso de reinvestimento que os acionistas têm para com a empresa e para com os integrantes. É por isso que tanta gente quer trabalhar na Odebrecht. Eu mostrei que nós somos a 7ª empresa dos sonhos dos jovens. Por quê?
porque é uma empresa, é uma organização que está voltada para o crescimento. E mais ainda, tem um conceito permanente de insatisfação com resultados. Isso é a parte mais antipática da história. Tá? Você cumpriu o seu programa de ação, entregou o seu resultado, significa dizer que você, com isso, criou um patamar, e o ano que vem você tem que produzir mais e aumentar a geração de lucro e a geração de caixa. E é sempre assim, é uma espiral demandadora, né? Quer dizer, não é que todo mundo infarte não, mas todo mundo tem que fazer check-up anual, sem dúvida, porque a pressão é constante, pressão é resultado, lógica protestantista, não lógica católica. Então, os acionistas são satisfeitos mediante retornos adequados, os retornos são sempre desafiadores, os retornos pactuados são sempre desafiadores, e a valorização segura do patrimônio que confiaram no empresário. Porque o conceito é: o acionista colocou à disposição do cliente, através do empresário, uma série de recursos, sejam eles materiais, sejam eles financeiros, sejam eles de capacitação. O acionista espera que o empresário satisfaça o cliente, fidelize o cliente e transforme a riqueza moral que foi gerada por essa pactuação em riqueza financeira. Tá? E, portanto, restitua o capital que foi empregado com as respectivas taxas de retorno e proporciona a possibilidade de continuar, esse capital continuar sendo empregado e investido. O propósito da tarefa empresarial para nós é produzir serviços e bens e é dividir em duas partes complementares e indissociáveis. O primeiro é a conquista do cliente e parceiro. A seguinte é a identificação do que é certo, e o terceiro é a criação de riqueza moral, que eu acabei de falar. A riqueza moral é exatamente o pacto que se estabelece entre o cliente e o empresário para fornecimento de um determinado serviço ou um determinado bem nas condições que foi pactuado. Cabe ao empresário a execução e satisfação do cliente, fazer bem o que é certo e a transformação da riqueza moral em riqueza material. Importante isso aqui, fazer bem o que é certo, porque na nossa filosofia vale o que é certo e não quem está certo. Tá? Nós não temos um cartório de ideias corretas, né? Aquela briga que você tem muitas vezes na empresa: eu falei, mas eu disse, mas isso não existe. No nosso caso, não interessa quem disse, interessa o que é certo. Né? E quem teve a paternidade da ideia, quem teve a paternidade do certo, é absolutamente desimportante. O importante é que você defina realmente o que é certo e isso que é certo seja feito. O autêntico empresário é aquele que cuida da ideia empresarial desde a sua eclosão, né? Desde a sua da explosão mental que ele teve até a transformação no que for produzido em resultados líquidos disponíveis no caixa. E a disponibilidade de resultados no caixa é muito importante porque, como empresa de construção que nós somos, a gente trabalha para o governo e governos são conhecidos mal pagadores. Portanto, é fundamental você gerar a riqueza, não apenas a riqueza econômica, mas também internalizar essa riqueza em caixa. Uma das coisas interessantes na Odebrecht é que nós não temos organograma. Nós temos o que a gente chama uma linha de comunicação, que a gente também chama de macroestrutura, que no fundo, tem sempre essa visualização. Ela não é vertical, ela é horizontal, parte dos acionistas para o cliente. E a intermediação entre o acionista e o cliente é feita pelo empresário. Empresário, que a gente chama de empresário da pequena empresa, o empresário da unidade de negócios e o empresário da grande empresa, que nós não chamamos de diretor-presidente. Meu título de diretor-presidente é só para fora, dentro da Odebrecht Gás, eu sou chamado de líder empresarial, é como nós chamamos os nossos presidentes. Quem é o empresário da pequena empresa? Um diretor de contrato é líder de uma pequena empresa. Tá? Ele tem total domínio sobre essa empresa, ele tem liberdade para contratar, para descontratar. Ele, por exemplo, pode usar os equipamentos da empresa e, se por acaso alguém oferecer para ele um equipamento mais barato, um guindaste, um motoscraper, um trator, ele pode perfeitamente deixar o equipamento da empresa
envelhecendo no depósito e pode utilizar o equipamento de terceiros, se por acaso for melhor para o projeto. Por essa razão, nós não temos nada centralizado na Odebrecht. Nós não temos suprimento centralizado, nós não temos recursos humanos centralizados, nós não temos informática centralizada, nós não temos centralização de coisa nenhuma. Nós estávamos conversando antes que uma das grandes discussões que houveram foi o seguinte: bom, se nós comprarmos cimento, né, nas origens, a construtora era intensiva em cimento e vergalhão. Se nós comprarmos cimento centralizado, nós vamos comprar cimento mais barato. Não vamos comprar cimento mais barato, porque ao comprar cimento centralizado, eu estou tirando do empresário o direito dele decidir se ele deve comprar centralizado ou deve comprar distribuído. Idem vergalhão. Tivemos na época uma discussão, vamos fazer um contrato com a Gerdau para a Gerdau fornecer todo o vergalhão para a gente. Não, porque eventualmente um determinado contrato pode conseguir de um distribuidor de ferro de construção um preço mais barato do que ele teria dentro do contrato do guarda-chuva que teria sido feito com a Gerdau. Então, para nós não existe nenhum tipo de centralização e ao pequeno empresário, o dono da pequena empresa, é dado total discrição para fazer o que ele quiser. Como consequência dessa delegação, ele tem que entregar os resultados pactuados. Se ele rotineiramente não entregar os resultados pactuados, ele está desqualificado como empresário, certo? Mas se ele entregar os resultados pactuados, ele tem gestão absoluta da sua empresa. No nosso caso, por exemplo, cada uma das nossas 7 sondas são empresas. Na prática, elas são empresas mesmo, porque todas elas foram financiadas em operações de project financing, por isso você precisa segregar o risco de cada uma das empresas. Cada sonda, cada navio de perfuração ou semi-submersivo de perfuração é uma empresa, que é liderada por um rig manager. Esse rig manager tem sobre a sonda poder de senhor da guerra. Ele demite, admite, compra, faz o que ele quiser. É claro, ele não pode vender o ativo, né? Mas ele gerencia esse equipamento como se fosse dele. E ele tem um percentual dos resultados gerados por esse contrato. Então, portanto, nós temos, sei lá, 250, foi muito perfeito, nós temos 250 empresários da pequena empresa, esses empresários se reúnem em unidades de negócio. Na Odebrecht Oligás eu tenho unidade de negócio de perfuração, tenho unidade de negócio de produção e apoio, tenho unidade de negócio de serviços especializados a posse e tenho unidade de negócio de... Qual é que eu estou me esquecendo? Construção subsea. Cada uma dessas unidades de negócio é gerenciada por um diretor superintendente ou vice-presidente, depende da empresa. Também esses títulos são os títulos externos, internamente eu diria líder, né? E esses diretores superintendentes ou vice-presidentes reportam o líder da grande empresa, que por sua vez se reporta aos acionistas. No meu caso, eu me reporto a Marcelo Odebrecht, como presidente do Conselho de Administração da Odebrecht Oligás e, ao mesmo tempo, presidente da Odebrecht S.A. No sentido acionista para os clientes, vai o espírito de servir, e no sentido do cliente para os acionistas, vem os resultados. Né? A hierarquia está no cliente, portanto, a organização deve ser feita em função dessa hierarquia. Eu estou falando de coisas aqui que a Alice, por exemplo, podia estar fazendo essa palestra no meu lugar aqui, né, Alice? Estou te entregando, né? A Alice é da Odebrecht Oligás, tá? E ela está aqui como espiã. Para saber, para ver se eu estou falando que está... Estou falando direitinho? Tá bom. Então, fundamental na nossa filosofia de centralização. Cada pequeno empresário, como eu falei, é absolutamente responsável pelo seu negócio e a descentralização é realmente total. Toda vez que alguém me procura para falar, por exemplo, consultores querem falar comigo, eu queria fazer uma apresentação para o Odebrecht, eu digo... Você vai ter que fazer 16 apresentações, infelizmente, porque não existe uma pessoa, a não ser que você vai falar com o Marcelo Odebrecht, se você for falar com ele, vai dizer, não fala comigo não, fala com cada um dos presidentes de cada uma das empresas, são 16 empresas, então é um saco para o pobre coitado do consultor, que quer vender serviço de alguma coisa, tem que procurar 16 organizações diferentes, porque nós não temos nada centralizado, eu não estou exagerando, vocês estão pensando que não estou exagerando, nós não temos absolutamente nada, planejamento estratégico, por exemplo, não fazemos. Não existe planejamento estratégico na organização da Odebrecht. Cada uma das empresas faz o seu planejamento.
O que a holding faz? Ela divulga, antes do início do ano, antes do início do ciclo de planejamento de cada empresa, ela divulga quais são as variáveis macroeconômicas que a gente está considerando. Então, cotação do dólar no final do ano, taxa Selic, não sei o que lá. Tem um comitê chamado Comitê de Petróleo e Gás, que eu sou responsável, divulga as nossas projeções de longo prazo para preço de petróleo, preço de gás, preço de nafta, os insumos que a gente usa, e ponto final. Cada um vai para casa e faça o seu planejamento. E não existe consolidação do planejamento das 17 empresas, ou 16 empresas, num único documento. O que existe é o Programa de Ação de Marcelo Odebrecht para o Conselho de Administração, no qual ele se compromete com metas que são derivadas, claro, dos 16 planos de negócio que ele recebeu, mas não é feito dele para baixo. Ele não dá nenhuma diretriz de coisa nenhuma. É absolutamente, totalmente, completamente descentralizado. Sob a liderança do empresário parceiro, as nossas estruturas são enxutas, adaptadas à necessidade do cliente. A ligação à grande empresa a gente chama de laços federativos, a gente diz que a grande empresa, na verdade, é uma confederação de pequenas empresas, que é onde está o resultado. A grande empresa está normalmente sob a delegação do líder amadurecido. Eu tenho a impressão que colocaram isso aí como o Carlinhos falou, ele não quis dizer em que ano me formei em 1971, só para vocês não ficarem curiosos. Organiza-se dinamicamente para apoiar as pequenas empresas e é uma confederação das pequenas empresas, como eu falei. Esse é talvez o conceito fundamental do que a gente chama de tecnologia empresarial Odebrecht, que embasa, na verdade, o princípio de delegação, que é a disciplina que gera respeito e gera confiança. Então, pela estrita prática da disciplina, um parceiro, um empresário parceiro, merece o respeito da organização e dos seus liderados e merece a confiança. Tá? E esse processo é um processo de uma espiral. Quanto mais disciplinado ele for, quanto mais respeito ele infundir, quanto mais confiança ele vai receber, quanto mais delegação ele vai receber. Ou seja, ele vai ser delegado para desafios maiores, ou seja, contratos maiores, negócios maiores. De novo, o doutor Roberto diz, sem disciplina entre as partes não há respeito, sem respeito não se consolida a confiança. E a sociedade tem que ser de confiança para eliminar ao máximo a burocracia. Uma coisa interessante, por exemplo, é o seguinte, nós não temos departamento de auditoria interna. Nem na holding, nem nenhuma das empresas tem departamento de auditoria interna. Não fazemos auditoria interna, não controlamos as despesas de viagem do cidadão para saber se ele bebeu vinho ou não devia ter bebido vinho, etc., etc., porque por trás disso está a relação de confiança. E se você tem confiança, você não precisa de desconfiar e controlar. Nós temos controladoria, sim, mas as controladorias são apenas controladorias contábeis, para acumular resultados, divulgar resultados, enfim. Na verdade, o divulgar resultado também é interessante, porque quem divulga o resultado é o empresário. Não é que a controladoria central da Odebrecht Oil & Gás, por exemplo, disse para o empresário da sonda tal, assim, assado, que ele teve tanto de resultado naquele mês. Ele é que diz. Ele recebe os dados e ele é que apresenta os dados. E não ele que vai justificar os resultados que foram apresentados por alguém. Né? Na verdade, ele é que é o responsável pela apresentação dos resultados. E ele, na verdade, gera os resultados, né? Porque da sua capacidade de empresariamento que ele faz as coisas acontecerem. Então, não temos departamento de auditoria, não tem nada que nem remotamente se pareça com isso, porque por trás disso tudo está a confiança que o empresário recebe, que é a consequência do exercício da disciplina e do respeito que ele merece por essa disciplina. A principal ferramenta para fazer com que isso funcione é o que a gente chama de programa de ação. Eu já falei para vocês, o programa de ação é o processo de pacto entre o líder e o seu liderado. Tá? Cada liderado senta com o seu líder e pactua o que ele vai fazer no ano seguinte. Define qual é o negócio dele, define quais são as filosofias dele. As filosofias são permanentes, as filosofias são posturas permanentes, que não mudam. Por exemplo,
ter o domínio tecnológico sobre o processo de operação de plataforma de petróleo. É uma filosofia. Isso não muda de um ano para o outro, é absolutamente permanente. Você tem, além disso, as suas prioridades, você tem estratégia, você tem os resultados. Você senta e pactua com o seu líder esse documento e, no final do ano, você é avaliado pelo cumprimento das suas metas. Nós temos no Odebrecht Oligás 2.900 pessoas e temos 2.900 programas de ação. Cada integrante tem um programa de ação pactuado com o seu líder. E cada líder avalia os seus liderados no final do exercício e em função dessa avaliação, em função do cumprimento das metas, que se faz a distribuição da participação em lucros e resultados. Então, objetivos, estratégias, prioridades, a partir das diretrizes, das concepções filosóficas em busca de servir ao cliente e agregar valor aos acionistas. Isso é uma coisa interessante também. Quando você delega e descentraliza, você está exposto à qualidade da decisão, né? Na teoria, se a sua qualidade da decisão média for positiva, a empresa continua crescendo, continua gerando resultados. Se na agregação ela não for mediamente positiva, a empresa evolui, né? Então, a discussão é: o sucesso decorre da correta escolha entre as prioridades e do impacto de transformar as prioridades em resultados. Depende da coragem e depende da análise. No nosso caso, a coragem vale mais do que a análise. Ou seja, o conceito do empresariamento é tão forte que o que a gente quer é que o cara tenha coragem de tomar decisão. E não se perca em 50 zilhões de avaliações, né, procrastinando o processo da tomada de decisão, porque ele, na verdade, não tem coragem de tomar decisão. Então, mais coragem do que análise. Quando se identifica as prioridades nas quais deverá se concentrar, mais impacto do que a técnica quando toma a sua decisão. E deixar de tomar a decisão no momento certo é pior que decidir errado, porque é demonstração de falta de espírito empresarial. Então, a gente prefere que o cara não tome a decisão absolutamente correta, mas tome a decisão, do que não tomar a decisão, porque uma não tomada de decisão é pior do que uma tomada de decisão errada. Então, a decisão empresarial tem que estar orientada para a eficácia, que é a determinação do que é certo, e para a eficiência, que é fazer bem o que é certo. Na nossa linguagem, a gente usa eficácia e eficiência todo santo dia. Muita gente confunde as duas coisas. Para nós, eles têm significados completamente diferentes. Eficácia é o que é certo, eficiência é fazer bem o que é certo. O papel do líder. Liderança é a capacidade de motivar os seres humanos que têm um potencial e vontade em relação aos objetivos e prioridades da empresa. Esse nosso processo de delegação e de centralização só funciona se ele puder ser regido pelos chamados líderes, que nós chamamos de líderes educadores, que são aqueles que desenvolvem esses empresários, que estão sempre ao lado dos empresários para ajudá-los, mas não necessariamente decidem pelos empresários. Eu, quando assumi a minha primeira posição de líder de negócio na Odebrecht, me lembro que o meu líder era Renato Baiade, na época era presidente da consultora. Eu estava em Londres na época, nós tínhamos 2 estaleiros de construção de plataformas de petróleo lá, e ele veio então me visitar e dizer: bom, Roberto, você vai assumir essa posição? Eu digo: tudo bem. Aí eu disse para ele: bom, Renato, e como é que você quer que eu me reporte a você? Você quer que eu te ligue toda semana para te dizer o que está acontecendo, etc? Ele disse assim: Roberto, me ligue sempre que você achar que precisa conversar comigo, ou que você quer trocar ideias comigo, etc. Se você não me ligar, eu não vou te ligar. E assim funcionou realmente. No início eu fiquei meio assim, ainda liguei uma semana, liguei na segunda, e aí, alguma coisa de novo? Eu digo: não, então, tchau. E é assim, literalmente, que a coisa funciona, né? Mas ele é um líder educador, ele me empoderou, né, me deu o poder para ter a posição que eu tinha, e disse: estou à sua disposição, estou sempre ao seu lado,
Todas as vezes que eu liguei para ele propondo uma decisão, ou seja, Renato, eu quero fazer isso, em todas as vezes ele disse, faça. Ele nunca veio para mim e disse assim, não acho que está certo, ou acho que você tem que pensar melhor. Ele sempre disse, faça. Era como se eu não tivesse ligado para ele. Na prática, não, era irrelevante eu ligar para ele, não ia dizer, faça. E eu fiz. E deve ter dado certo, eu imagino, né? Então, na organização fundada na liderança, essa é uma coisa muito interessante, doutor. É uma das origens filosóficas do Dr. Norberto. O Dr. Norberto diz o seguinte, o mundo, o Sol, na verdade, como centro do universo, os planetas a órbita dos planetas não é um círculo, é uma elipse. E elipse não tem centro, tem foco, tem dois focos. Os dois focos são o empresário, o cliente e o acionista. O cliente e o acionista são os dois focos, em torno deles se dá a atividade empresarial. Então, não há lugar para chefes subordinados, a gente não chama, a não ser minha secretária que me chama de chefe, ninguém chama ninguém de chefe na Odebrecht, todo mundo chama de líder. Você quer falar, ô meu líder, ô meu líder, você não diz meu chefe, tem chefe índio. Né? Nós não usamos essa palavra chefe. Ao invés de ordens, o diálogo, o relacionamento deve se dar pelo diálogo, pela negociação e pelo acordo. E isso está embasado no programa de ação. Quer dizer, a pactuação do programa de ação entre líder e liderado é um diálogo. Né? Muitas vezes o liderado pode não concordar com determinada colocação do líder, e aí existe o que a gente chama da relação de influenciar e ser influenciado. Quer dizer, o líder nem sempre está certo, muitas vezes o liderado está certo, e aí cabe ao liderado mostrar ao líder que ele não está certo, e sim ele, liderado. E desse diálogo se estabelece, então, a verdade. Nós não temos estruturas verticais, como eu falei, apenas âmbitos de atuação e estruturas horizontais. Os resultados devem contribuir para a sobrevivência, crescimento e perpetuidade. Não por outra razão, o nome dos 3 livros do Dr. Norberto é exatamente sobrevivência, crescimento e perpetuidade. E o que está por trás disso? O que está por trás disso é que, na atuação de um líder, ele tem que levar essas 3 coisas em consideração. Preocupação com a sobrevivência, com o crescimento e com a perpetuidade. E a escala de dedicação que ele dá a cada uma desses três vetores depende de se ele é líder de uma pequena empresa, líder de uma média empresa ou líder de uma grande empresa. O líder de uma pequena empresa tem que ter como concentração a sobrevivência. Ele tem que se preocupar 80% do tempo dele, 85% do tempo dele com a sobrevivência e uns 15% do tempo dele com o crescimento. Porque ele, na verdade, ele não é responsável por uma célula que tem início, meio e fim. Mesmo os contratos de construção que têm início, meio e fim, na nossa filosofia, o fim é o próximo contrato com o mesmo cliente. Portanto, ele tem que se preocupar não só com a sobrevivência, portanto, com o resultado do contrato dele, mas também com a relação de parceria que ele está estabelecendo com o cliente dele, portanto, com o crescimento. O líder da média empresa tem que se preocupar menos com a sobrevivência, porque ele delegou a preocupação da sobrevivência para os liderados dele, para os pequenos empresários, e ele tem que se concentrar mais no crescimento e começar a se preocupar também com a perpetuidade. E o líder da grande empresa, basicamente, não tem que se preocupar com a sobrevivência, porque está duplamente delegado, tem que se preocupar um pouco com o crescimento e, basicamente, envidar todos os esforços, ou endereçar todos os esforços dele na busca da perpetuidade. Por quê? Porque muito poucas empresas de construção passam da primeira geração. A grande maioria das empresas de construção morrem na passagem da primeira geração para a segunda geração. Aquela famosa história de pais ricos, filhos nobres e netos pobres. Né? Quer dizer, eu poderia dar aqui diversos exemplos de empresas de construção brasileiras, inclusive, que não sobreviveram à passagem da primeira para a segunda geração. Daí, perpetuidade para nós tem a importância que tem. Né? Nós queremos ser uma empresa, nós vamos fazer 75 anos no ano que vem, como eu falei, mas 70 anos no ano que vem, eu espero que a gente faça 140, 210 ou 280. Tá? Porque a empresa funciona dessa forma, para assegurar a perpetuidade dos seus negócios.
Então, sobreviver é gerar resultados líquidos disponíveis no caixa, suficientes para financiar o crescimento, que deve ser sadio, orgânico, equilibrado, e garantir a perpetuidade, um sonho dos que se satisfazem com a formação das sucessivas gerações. Uma coisa interessante aqui, quando a gente fala de crescimento sadio e equilibrado, o doutor Norberto já falava de sustentabilidade na década de 50, né, quando, essa é uma palavra que não frequentava no dicionário, mas ele dizia que o crescimento tinha que ser sadio e sustentável, e equilibrado, e, portanto, isso também está no nosso DNA. Né? Nós temos, por exemplo, no Odebrecht Óleo e Gás, eu vivo repetindo isso, a atuação que a gente tem é em cima de reservatórios de hidrocarboneto, seja perfurando um poço, ou seja operando um navio de produção, ou seja lançando uma linha, um oleoduto ou um gasoduto, nós estamos em cima de um reservatório de hidrocarbonetos, que está sujeito a pressão e temperatura, mas basicamente é composto por substâncias inflamáveis. Tá? Então, qualquer desvio de conduta de um funcionário nosso, de um integrante nosso, a gente não usa a palavra funcionário, de um integrante nosso a bordo de uma plataforma, pode gerar um desvio de conduta dele, uma negligência dele, pode gerar uma consequência trágica, não só para as pessoas que estão ali dentro, na plataforma, porque ela não tem via de saída, né? Você está a 200 km da costa, se você tiver uma explosão na plataforma, como vocês viram, por exemplo, no caso de Macondo, lá no Golfo do México, as pessoas não têm para onde correr, né? Portanto, a necessidade que a gente tem de ter os mais restritos padrões de performance, de saúde e segurança para trabalho e meio ambiente é fundamental para a sobrevivência das pessoas que a gente tem trabalhando nas plataformas e para a propriedade do cliente, porque você perdeu um campo de petróleo, a BP perdeu 10 milhões de barris de petróleo com o acidente do campo de Macondo e vai ter que pagar alguma coisa como 30 bilhões de dólares de indenizações, por um problema de performance de uma equipe de perfuração e de cimentação a bordo de uma plataforma. Então, para nós, sustentabilidade é um valor muito mais do que objetivo. Então, sobrevivência para nós representa produtividade, rentabilidade, imagem e liquidez, crescimento, inovação, educação pelo trabalho, desenvolvimento tecnológico e formação de patrimônio, e perpetuidade, formação de empresários, formação de equipes, retornos crescentes e responsabilidade social. Uma coisa importante aqui é educação pelo trabalho. A gente diferencia a educação pelo trabalho da educação para o trabalho. A educação para o trabalho é a educação que cada integrante da organização deve ter, que é derivada da educação que recebeu dos pais, da educação primária, da educação secundária e de eventuais da educação universitária, de curso de extensão, de curso de pós-graduação que vem fazer, isso é super incentivado. Mas a educação pelo trabalho é mais valorizada ainda. É você aprender fazendo. Tá? E como você tem delegação para fazer, né, o aprender fazendo significa dizer você buscar sempre fazer melhor e, portanto, é um processo de educação contínua relacionado ao trabalho, e não dissociado dele. Então, a gente gosta muito de educação para o trabalho, não tem dúvida, fazemos MBAs, como da Fundação, etc., etc., mas a educação pelo trabalho é, para nós, fundamental, porque essa é uma obrigação do integrante, do seu aperfeiçoamento e do seu progresso na sua carreira. Então, o crescimento da Odebrecht é consequência do crescimento das pessoas que o entregam. Quer dizer, a Odebrecht é um organismo vivo, como diz o doutor Norberto. O sucesso dela é derivado do sucesso dos seus integrantes. Quanto mais capazes forem, quanto mais inovativos forem, quanto mais capazes de entregar os desafios forem, mais a organização vai crescer. Obrigado. Vamos começar a sessão de perguntas. Como das outras vezes, lembrando os alunos com prioridade. Quanto ao livro que o Roberto deixou aqui, eu vou encaminhar à biblioteca da FGV e todos vão ter acesso, pegando aqui emprestado e
Nós temos versão eletrônica também, eu posso mandar em versão eletrônica, se legal. quiser. Então a gente Tá? disponibiliza, a Aline pode enviar para vocês. Daí todo mundo bota no iPad, quem tem. Não tem segredo nenhum. Né? Isso aqui isso é aberto, a gente adoraria que todas as empresas do Brasil trabalhassem exatamente dessa forma. É muito pouco provável que venha acontecer, porque significa mudar forma de pensamento muito arraigadas. Uma coisa que eu não falei, mas devia ter falado, Carlinhos, só para te interromper um segundo. Não sei se repararam, nós não temos estrutura matricial. Estrutura matricial para nós é um palavrão enorme, tá? Porque significa dizer que uma tarefa empresarial está dividida, que para nós não funciona. A tarefa empresarial está entregue a alguém, só tem uma relação. A relação é, como eu falei, é bionívoca entre o empresário e o cliente. Portanto, você não pode ter duas pessoas responsáveis pelo mesmo cliente. Então, a famosa história de matriz, produto, região, etc., para nós não existe. Só uma pessoa é responsável e, portanto, se não der certo, a gente sabe muito bem quem foi o responsável por não dar certo. E se der certo, idem. Porque certamente eu fiquei feliz, e a FGV também, que vocês não têm ali na lista das empresas uma empresa de consultoria, né? Porque senão a FGV, projetos de consultoria, não ia, Accenture, Deloitte e tantas outras não iam servir para nada. Verdade, mas uma coisa que a gente não faz, por exemplo, é contratar consultoria de estratégia. Estava achando que eu ia vender, eu já não consigo. Porque se o empresário não sabe definir qual é a estratégia do seu negócio, não vai ser o consultor que vai poder dizer para ele. Não, o que não quer dizer que a gente não use empresas de consultoria. A gente usa empresas de consultoria, sim, muito, mas não para fazer planejamento estratégico e não para definir estratégia empresarial. Porque se a gente não sabe, ninguém vai saber melhor do que nós. Também acho. Vamos começar as perguntas. Boa noite. Roberto Falcão, do MEX, mestrado executivo. Eu achei muito interessante a palestra, obviamente natural, né? Faz parte do DNA da empresa e é muito interessante para a gente que está estudando administração quebrar alguns paradigmas. Embora eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada a isso. Durante as aulas, a gente vê várias empresas maravilhosas, Google, 3M, agora estamos vendo a Odebrecht. Diante dessa cultura organizacional praticamente perfeita, quais seriam os problemas gerados por essa cultura, que obviamente deve ter alguns problemas, e como é essa relação com o governo, já que não só a questão da inadimplência ou do atraso de pagamento, mas a questão da corrupção, ou eu diria até geração de benefícios ou pagamentos que a gente vê das construtoras, né, financiando campanhas, etc. Então, eu queria que o senhor abordasse um pouquinho dessas questões éticas. Obviamente, a empresa tem um código de ética bem interessante, né? E também quais são os problemas gerados por essa cultura tão alemã, tão weberiana, que até o senhor elencou. Quais são os problemas que podem acontecer? A extensão da delegação faz com que a organização esteja exposta a decisões que não necessariamente podem ser as melhores decisões tomadas por pequenos empresários. Isso acontece. Né? Não vou dizer que não acontece, acontece. Mas, como eu falei antes, a soma das decisões positivas supera as decisões negativas, senão a gente não estava crescendo no ritmo que a gente cresce. É muito difícil, o processo de você aculturar as pessoas é um negócio muito complicado. Apesar da ênfase que a gente dá em formação de pessoas, a gente tem um programa de training muito forte, muito bem desenvolvido, a gente tem programas internos de aculturamento e formação, a gente não consegue dar vencimento aos requerimentos que a gente tem de pessoas trabalhando apenas com a nossa própria capacidade de formar internamente. Então, a gente traz pessoas de fora. E ao trazer pessoas de fora, você traz pessoas no início de carreira, você traz pessoas em meia carreira e traz, inclusive, algumas pessoas já em fase final de carreira para poder mobilizar os conhecimentos necessários para resolver, ou para satisfazer um cliente. Aculturar essas pessoas é um desafio muito grande.
Na nossa atividade, por exemplo, da Odebrecht LH, nós temos 7 sondas de perfuração, como eu falei, em operação. Cada sonda tem mais ou menos 150 pessoas, 75 trabalhando na sonda e 75 em terra, porque os estrangeiros trabalham em regime de 28 dias embarcados por 28 dias em casa e os brasileiros 14 dias embarcados por 14 dias em casa. Essa atividade de perfuração em águas ultraprofundas é muito demandada no mundo inteiro, tá? Então nós temos 35 nacionalidades, nós temos 250 estrangeiros representando 35 nacionalidades diferentes, nós temos gente da Croácia, da Ucrânia, da Rússia, da Polônia, da América Latina inteira e tal. Essas pessoas não têm a menor ideia de quem seja o Odebrecht quando são contratados, tá? E trabalham numa plataforma durante 28 dias, e nos 28 dias que eles estão na plataforma, eles trabalham, muitos deles estão on call, ou seja, eles trabalham teoricamente 24 horas por dia, podem ser chamados a qualquer momento. Então, você poder fazer com que eles frequentem cursos de aculturamento, para ouvir falar da tecnologia empresarial Odebrecht, do nosso conceito de delegação, de centralização, etc., é difícil, né? Uma das coisas fundamentais da nossa filosofia é a que a gente chama de a relação líder-liderado, né? Ou seja, a proximidade entre o líder educador e o liderado, e que permite que haja uma constante transferência de informações desse líder para o liderado. Quando o liderado está numa plataforma, enfim, está submetido a esse tipo de trabalho, que ele trabalha 24 horas por dia, essa relação de liderado não consegue se perfazer. Então, aculturar as pessoas é um negócio complicado, e pela falta de aculturamento, muitas vezes as pessoas tomam decisões que comprometem a companhia, certo? A relação com o poder público é uma relação complicada em qualquer circunstância, porque do lado do poder público você não tem os mesmos valores ou as mesmas solicitações que você teria se fosse um contrato com a empresa privada, onde basicamente você está pedindo o quê? Você está pedindo que aquele projeto seja feito da melhor maneira possível, o mais rápido possível, com o menor custo possível. O poder público tem outras ingerências de outras injunções e, portanto, essa relação das empresas de prestação de serviço com as empresas estatais ou com os órgãos estatais é sempre muito complicado. Nós temos muito poucos contratos com a administração direta, tá? Ou seja, se pegar os 250 contratos que a gente tem no mundo, no Brasil principalmente, temos muito pouco contrato com governo de estado ou com prefeitura. A gente tem mais contrato com empresas paraestatais ou, em alguns casos, empresas da administração direta de estados menos e do governo federal. Então, por exemplo, Petrobras ou Eletrobras, etc. Aí a relação já não é exatamente a mesma relação entre poder público e prestador de serviço, porque essas empresas todas têm objetivos de resultado, de lucro e tal. Então, essa relação é um pouco menos complicada, mas não tenha dúvida que a gente está exposto a esse tipo de coisa. Financiamento de campanha, as contribuições que fazem campanha são escrituradas e, portanto, a gente aparece lá quem que a gente para quem que a gente fez doação. Nós não fazemos doação para candidatos, fazemos doação para partidos apenas. E os partidos, por sua vez, tratam de dividir. Mas é inevitável o Brasil tem 32 partidos, não vou dizer que agora tem 32, né? Eventualmente teremos 33. Não vou dizer que a gente faz doação para os 33 partidos ou 32 partidos, mas fazemos para uma quantidade muito grande deles. E isso realmente é uma complicação, você administrar esse processo, tá? Não tem resposta fácil, é um problema. Nós temos um código de ética, cada um de nós cada um de nós assina. Quem perguntar se deve assinar, já é convidado a não assinar. Tá? Mas, apesar do código de ética, eventualmente um pequeno empresário pode tomar uma decisão equivocada e aí, enfim, a convivência com essa decisão é consequência do nosso processo de delegação. Aqui. O meu nome é Arlérico Jacome e eu acredito que um gestor que chegou aonde chegou, numa organização como a Odebrecht, não chegou por acaso. E também não deve estar só focando o seu público-alvo, os clientes, os negócios, mas também o mercado como um todo.
E aí a minha curiosidade, do meu lado de jornalista, eu gostaria de ter uma resposta, não sei se vou ter. Até bem pouco tempo atrás, o meu colega Anselmo Góes usava uma expressão que agora eu vou usar, vou até plagiá-lo, mas usando do meu jeito, e até bem pouco tempo ele era o Ike sempre ele Batista. Eu vou dizer o Ike hoje quebrado Batista. Qual é a sua visão crítica, especificamente na área de óleo e gás, do que aconteceu com a empresa do Ike nessa área? Essa é fácil de responder, você vai receber a resposta assim. Na verdade, eu ia precisar de fazer outra palestra aqui para falar sobre o que aconteceu. Mas, no fundo, a explicação é um pouco demorada, você vai ter que ter um pouco de paciência. Existe uma diferença muito grande entre recursos contingentes, ou oil in place, e reservas de petróleo. Tá? Existe uma diferença muito grande entre indícios de hidrocarbonetos e descobertas de reservatórios. Tá? Infelizmente, a legislação brasileira a legislação brasileira e os procedimentos da ANP não exigem que você qualifique adequadamente quando você encontra indícios de hidrocarbonetos. Tá? Pela legislação, você está perfurando um poço e passou por uma região onde tem hidrocarbonetos, você tem que notificar que naquele poço, naquela formação, naquele intervalo, você encontrou hidrocarbonetos. Se isso representa uma reserva de petróleo é o seguinte, é a fração do volume de um hidrocarboneto, seja gás ou petróleo, dentro de um reservatório que pode ser produzido utilizando a tecnologia atual, com o preço de petróleo atual e com a estrutura tributária vigente. Ou seja, aquela parcela de um reservatório que você consegue produzir e ganhar dinheiro e pagar os impostos, são chamadas de reservas. E as reservas podem ser classificadas em 3 tipos: reservas provadas, reservas prováveis e reservas possíveis. Reservas provadas são aquelas que têm, normalmente, 90% de chances de serem produzidas. Reservas prováveis são aquelas que têm 50% de chances de serem produzidas, e reservas possíveis são aquelas que têm 10% de chances de serem produzidas. Recursos contingentes, ou oil in place, ou para ser mais preciso ainda, standard tankage oil in place, que é o volume total do reservatório, representa o total de recursos que você tem à sua disposição, dos quais apenas uma fração é produzida. E qual é essa fração? Em torno de 30% ou 35% do volume do reservatório. Você não consegue produzir mais do que isso, a não ser que você esteja em situações ideais. Existem alguns campos na Arábia Saudita, por exemplo, que produzem 75% do volume de petróleo do reservatório. Mas isso é porque a Arábia Saudita é abençoada por Maomé, Alá, o que seja. Né? Eles escolheram o Deus certo, provavelmente. Então, cada descoberta que a OGX fazia, cada vez que ela identificava a presença de hidrocarboneto, ela notificava a ANP e ao mercado que ela tinha descoberto hidrocarbonetos. O que o mercado fazia? Processava aquela informação como se ele tivesse descoberto reservas. Tá? Descobrir reserva, na verdade, você não descobre reserva com um poço, tá? A não ser em casos excepcionais. E a gente pode discutir se Libra enfim, merece todo o furor que tem em torno dele. Mas, enfim, na grande maioria das vezes, se for um poço, você identifica uma estrutura que pode gerar petróleo ou gás. E você vai quantificar reservas fazendo os chamados postos de avaliação, os postos de desenvolvimento. Aí sim você vai saber, e mesmo assim você só vai saber se pode produzir 10 bilhões de barris ou 5 bilhões de barris no último dia de produção. Tá? E os campos de petróleo, principalmente os grandes, estão em produção há muito tempo. O campo de Kirkuk, por exemplo, no Iraque, está em produção desde 1938. O campo de McCormick, nos Estados Unidos, está em produção desde 1860. Tá? Hoje produz 10 barris por mês, mas já produziu 10 mil barris por dia. Tá? Então, você teve ali, na minha visão, a conjuminação de uma certa
flexibilidade, para não usar a palavra leviandade, na divulgação de descobertas, tá? Falta de suficiente poder de governança das entidades de fiscalização para poder dizer, olha, isso é um indício, mas não necessariamente é uma reserva, e a vontade do mercado, dominado por comprados ou vendidos, tá? Que tinha interesse em reverberar aquelas informações. Isso, então, levou a uma espiral, né? A espiral dizendo, bom, em algum momento foi dito que a OGX tinha 12 bilhões de barris de reservas. A OGX não podia jamais ter dito que tinha 12 bilhões de barris de reserva, tendo feito a quantidade de postos que fez. É impossível. Ele podia até dizer que tinha 12 bilhões de barris de recursos contingentes, mas nem isso tinha, na verdade. Porque muitas vezes você acha o petróleo, está no reservatório e você não consegue produzir. Porque o reservatório é estratificado, ele é em várias camadas, e você não consegue ter um horizonte de produção que te dê uma produção constante, e foi exatamente o que aconteceu com ele na Bacia de Campos, na Bacia de Santos. A gente sabia desde o início que os reservatórios da Bacia de Santos são reservatórios estratificados, muito difíceis de serem produzidos, horizontes muito finos. Você coloca um FPSO, a produção começa e, de repente, o poço começa a perder produção muito rapidamente. Você tem um navio lá em cima que tem um determinado custo de operação, a partir de um determinado momento a produção não paga o custo de operação, você tem que parar com a produção. Então, eu não estou fazendo crítica ao AIC, porque o AIC não é um executivo da área de petróleo. Ele era um investidor, um empreendedor, tomou as decisões que tomou, baseado nas informações que recebeu. Tá? O fato é que o projeto OGX, tal como foi colocado, não podia nunca ter tido a dimensão que teve. Tá? E, como consequência, em algum momento, a verdade aparece. Boa noite, Roberto. Obrigado pela palestra. Aqui é o Leonardo, Max 2012. Eu queria que você falasse o quanto o Plano Nacional de Gestão 1317 da Graça está influenciando o seu planejamento estratégico, ou como você fala, plano de ação. Vejo que na última conferência ela divulgou o número de 250 bilhões de investimento da Petrobras e mais 6 empresas privadas. E que você comentasse também o grau de otimismo que estão tendo dentro do campo de Libra, como você mesmo comentou, no próximo leilão do dia 15 agora, com 12 a 18 bilhões de barris volume recuperável, sendo que a análise técnica da surgência ainda nem saiu. Obrigado. Vamos lá. A gestão da Petrobras hoje, desde fevereiro do ano passado, já sob o comando da Maria da Graça Foster, é muito mais técnica do que política, e certamente muito mais técnica e muito menos política do que aquelas que a precederam. A primeira coisa que ela fez foi dar um choque de realidade e dizer, olha, esses objetivos que estavam lá colocados e que foram divulgados, enfim, utilizados até para objetivos mais do que simplesmente políticos, são inalcançáveis. E aí, com isso, ela ajustou o patamar de expectativas. A pergunta é, ajustou suficientemente ou não ajustou suficientemente? Que a Petrobras vai investir os 250 bilhões de dólares, vai. Se ela vai fazer os 250 bilhões de dólares no intervalo de tempo que ela está se propondo fazer, e se ela vai conseguir produzir os 4 milhões e 200 mil barris dia de produção de petróleo em 2020, isso nós vamos ver. Porque existem desafios muito sérios a serem ultrapassados para isso poder acontecer. Até o desafio de gastar o dinheiro, até o desafio de alocar o dinheiro dos projetos é complicado. Você tem não só a questão do conteúdo nacional, que você tem que obedecer, se você não obedecer, você tem que pagar multa, mas você tem o problema da capacidade de entrega da indústria mundial. Nós compramos, como eu falei, 7 plataformas de petróleo, 6 são novas em folha, saíram do estaleiro para trabalhar com a gente, uma nós compramos usada e reconstruímos a plataforma inteira. Nós tivemos problema de confiabilidade dos equipamentos em todas as 7 plataformas, fornecidos por fornecedores internacionais, do tipo General Electric, Aker, Cameron, NOV, etc., etc. Confiabilidade, eu vou te dar um exemplo. Numa das nossas plataformas, a Norb 6, o gancho principal da plataforma, que segura a coluna de perfuração, portanto, ele tem a capacidade de sustentar uma carga de 1.000 toneladas, né, que é o peso de uma coluna, num poço de 4 mil metros de profundidade e 3 mil metros de lâmina d'água.
nós estamos tendo um problema, quando a coluna subia e descia, nós estamos tendo um problema da interface entre o gancho e o olhar, na qual está pendurada a coluna, fazia com que a coluna trepidasse na subida. E nós achamos que o problema era a concordância das duas superfícies curvas. Você precisava de, possivelmente, dar uma adoçada, uma esmerilhada para que esse contato não se desse de forma como estava acontecendo. Quando nós pegamos o gancho, descemos a coluna, pegamos o gancho e fomos esmerilhar o gancho, nós descobrimos uma fissura de 1,3 centímetros de profundidade no gancho. Ou seja, um crack, tá, de 1,3 centímetros de profundidade que estava lá. Numa peça que foi uma peça forjada, que teoricamente devia ter sido submetida, Fernandinho, vamos lembrar do nosso tempo, devia ter sido submetida a vários ensaios não destrutivos. Não só um, gama-grafia, líquidos penetrantes, partículas magnéticas, etc. E que certamente não foi, porque se fosse, esse crack tinha sido detectado. Ali estavam pendurados 1.000 toneladas, né? E eventualmente essa fratura podia se propagar e caía, quando caísse a coluna, ia cair a torre, ia cair o guincho de perfuração, ia cair o top drive, ia cair tudo, né? E isso foi fornecido, não foi fornecido por empresa brasileira, não, foi fornecido por empresa estrangeira. Ou seja, o problema de confiabilidade é derivado do fato de que a indústria no mundo inteiro está submetida a um enorme estresse de entrega, né? Dada a quantidade de petróleo, $110 o barril, significa dizer que todo mundo está procurando petróleo, todo mundo está investindo em produzir petróleo. E as indústrias não estão conseguindo, nós temos peças que estão atrasadas há mais de um ano. Peça de reposição de plataforma que a gente está esperando há mais de um ano, rezando para que a peça que está lá em operação não quebre, porque se quebrar, nós não temos reposto para colocar. Então, o desafio da Petrobras não é só de gerência, não é só de conseguir mobilizar os recursos necessários para poder investir $20 bilhões por ano, ou $30 bilhões por ano, é a capacidade de entrega da indústria mundial. Fica exacerbado com os problemas de gerenciamento. A Petrobras é uma empresa centralizada, as decisões são super centralizadas, é exatamente o oposto da Odebrecht, né? O limite de empresariamento é muito pequeno. Além do mais, eles modificaram a forma, aquele estilo de gestão que era de trabalhar com os chamados asset managers, né? Responsáveis por projetos que aí tinham uma gerência específica sobre aquele projeto que estava confiado a eles. A estrutura hoje é mais matricial do que era, prejudica, portanto, a tomada de decisão, condiciona a tomada de decisão, uma opção de verificações e tal, faz com que o processo perca velocidade. Mas você tem esse problema sério de confiabilidade, tá? Portanto, ainda tem mais um outro problema, que é o seguinte, é a depretação dos campos, tá? No Brasil. Os campos em mar estão perdendo entre 7% e 10% da produção por ano. Os campos na terra estão perdendo um pouco menos. Então, a Petrobras está produzindo 2 milhões de barris hoje, ela começa o ano, de um ano para o outro, devendo 200 mil barris, porque ela vai perder da produção do ano anterior. E, portanto, para sair de 2 para 4.200, no intervalo de 7 anos, ela tem que, na verdade, repor 1 milhão e 400 mil barris dia de perda de produção e adicionar mais 2 milhões de barris de produção nova. Portanto, tem que aumentar a produção líquido em 3 milhões e 400 mil barris. E ela demorou 50 anos ou 60 anos para chegar aos 2 milhões de barris. Portanto, é um desafio dantesco. Você aumentar 3 milhões de barris de produção no intervalo de 7 anos, só a Arábia Saudita fez na história do petróleo. Tá? Então, qual é o grau de otimismo que tem em relação a isso? Eu acho que tem sempre um grau de otimismo, porque o gerente tem sempre que desafiar o seu liderado. Tá? Como é que eu levo isso em consideração no meu plano de ação? Eu desconto o otimismo. Né? Porque eu não posso me preparar para uma realidade que eventualmente não vai acontecer. Em relação à Libra, aparentemente a estrutura realmente é muito grande. Tá? Se dá para dizer que tem 8 bilhões de barris, 10 bilhões de barris ou 12 bilhões de barris, eu não sei. Se tiver 8 bilhões de barris, é um campo offshore do tamanho de Prudhoe Bay, tá? Que é
foi o segundo maior campo offshore do mundo. O maior de todos é o campo de Safania, na Arábia Saudita, que tem 18 bilhões de barris. Se tiver 12 bilhões de barris, é o tamanho da reserva do México. Você imagina você encontrar um campo que tem a reserva do México. O México produz hoje 3 milhões de barris dia, é grande exportador. Tá? Então, se for realmente, aí não tem dúvida que Deus não é argentino, apesar das últimas evidências, e sim brasileiro. Roberto, Fernando, do mestrado de Administração Pública 2012. Você mostrou aí na palestra que a Odebrecht trabalha de uma forma revolucionária em relação ao que a administração prega alguns conceitos como sinergia e economia de escala. O empoderamento que é dado aos líderes deixa claro que eles decidem. Talvez uma escola que eu tive antes, nós tivemos, em que muitas vezes você tinha que compartilhar recursos, você tinha que a figura do quadro permanente da empresa, em que os grandes profissionais eles iam deslocados de obra para obra, em que você era obrigado a usar um guindaste, um equipamento disponível que tivesse eventualmente ocioso. A gente sabe que a posição da Odebrecht revolucionou isso e deu certo, ok. A dúvida é como funciona na Odebrecht essa situação. Por exemplo, um profissional sai de um líder e ele não vai ser mandado embora, porque ele é muito bom, o projeto do líder não vingou, vai vingar daqui a 3 meses, ele vai para uma outra operação com outro líder, com uma outra cabeça. Existe pelo menos uma base de procedimentos que a Odebrecht defina. Por exemplo, o guindaste só poderia ser alugado se a Odebrecht não alugar por menos. Quer dizer, sempre o líder vai ter que questionar ao responsável pelos ativos da Odebrecht se ele pode comprar por menos, alugar por menos do que alugar fora, para forçar que aquele guindaste não fique ocioso. Ou processo de passagens, viagens, se é simplesmente confiança, cada um faz da forma que quiser e tem uma forma de atestar aquilo, e outras compras, e etc. Existe um procedimento para ser seguido e a autoridade é do líder ou é tudo por conta do líder? Nós temos políticas, né? Política financeira, política de recursos humanos, etc. E aí, essas políticas são de âmbito da organização. Tá? Cada empresa, por sua vez, tem as suas diretrizes, ou seja, instrumentaliza aquelas políticas para a realidade da empresa, porque as empresas são diferentes entre um e outro. Tirando as 5 empresas de construção que são muito parecidas, as outras são muito diferentes. Então, a política vai ser implementada de formas diferentes, através de procedimentos em cada uma das empresas. Então, existem diretrizes, existem políticas, para que a coisa também não vire bagunça. Tá? Quer dizer, quando você falou o exemplo do guindaste, o diretor de contrato precisa do guindaste, ele liga para o almoxarifado central, o departamento de equipamentos, para usar a terminologia que a gente usava, e diz, eu preciso do guindaste assim assado, quanto é que custa? Aí o cara diz assim, sei lá, R$100 o minuto, ou sei lá, R$1.000 a hora, ou o que seja. Ele diz assim, eu tenho aqui na esquina por 900. Você me faz por 900? O cara, que é o empresário responsável pelo parque de equipamentos, diz sim ou não. Se ele disser não, o cara vai e aluga por 900 e ele fica com o equipamento parado. E vai ter que justificar para o líder dele por que ele ficou com o equipamento parado. No fundo, você está incentivando o cara que é responsável pelo parque de equipamentos a ser eficaz e eficiente, certo? Porque se ele não for, ele não vai alugar nada. E se ele não alugar nada, ficar com os equipamentos todos enferrujando lá no parque lá em Guarulhos, alguém vai virar para ele e dizer assim, meu chapa, o que você está fazendo aí? Né? Agora, é assim, quer dizer, você consulta, se tem, quanto é que custa, se esse preço não gostei, dane-se, você que se vire com o seu guindaste que eu vou alugar de terceiros que é mais barato. Em relação à passagem, nós temos 3 ou 4 empresas de passagem sob contratos guarda-chuva, você tira a passagem na que você quiser. Tá? A gente tem, porque tem esses contratos guarda-chuva, é claro, essas empresas nos dão condições mais de agilidade, de atendimento, disso, daquilo, eventualmente até de tarifa, mas eu posso tirar a passagem
Mascaro ou na Fly Tour, se eu quiser, e ponto. É problema meu, é meu contrato. E eu pactuei em determinado resultado, eu vou tirar a passagem onde eu achar que é mais barato, eu me servir melhor. E não tem que dar satisfação a ninguém, eu tenho que dar o resultado. Se eu não der o resultado, tudo bem, eu tenho que dar muita satisfação e muitas explicações. Mas se eu der o resultado, que se dane, você vai se queixar com o bispo. É assim. Boa noite, Roberto. Eu sou Adalberto Bromberg, aluno do mestrado executivo. Falando de governança corporativa, e aí da relação entre o principal e o agente, o que você vê como vantagem e desvantagem em ter ex-presidentes que têm uma relação de família, que hoje estão no conselho, e o que isso agrega para o presidente atual? Vendo bem o lado prático da coisa, né? Bom, o Marcelo Odebrecht, como presidente da Odebrecht S.A., ele tem um programa de ação também, como eu falei, com o presidente do Conselho de Administração da Odebrecht S.A., que é o pai dele, Emílio. E ele presta contas do seu programa de ação a cada 2 meses, compara o programa de ação, o que ele se propôs a fazer e os resultados que ele pactuou, com aquilo que ele está obtendo. E recebe as críticas e os comentários, não só do presidente do conselho, mas também dos outros conselheiros. Nós temos 10 conselheiros, dos quais 3 são externos e 7 são internos. Ele é sujeito ao mesmo grilling que eu sou, só que o fórum com quem ele se relaciona é diferente do fórum que eu me relaciono. Se bem que eu, 2 vezes por ano, também faço a apresentação dos meus resultados ao Conselho de Administração da Odebrecht S.A. Tá? Portanto, há um nível de Emílio e os seus diretos. Agora, é tudo, no fundo, muito prático, porque ele tem compromissos, tem metas que ele tem que atender. Se ele atendeu, muito bem. Se ele não atendeu, ele tem que explicar por que ele não atendeu e como é que o que ele vai fazer para atender. Então, a governança, o fato de que nesse momento você tem uma relação entre pai e filho, na verdade, não é relevante. Podia não ser o pai dele, ele teria que ter ele tem as mesmas obrigações de prestar as mesmas contas e as mesmas satisfações. O fato de ter pai e filho, na verdade, é muito mais um complicador do que poderia ser visto como um facilitador, ou seja, a intimidade que existe entre o pai e filho naquele momento desaparece. Você tem uma relação entre o presidente do conselho e o presidente da diretoria e é mortal como qualquer um, tem que apresentar resultados. Se não apresentar resultados, se consistentemente não apresentar resultados, literalmente ele pode ser substituído. Tá? Nunca aconteceu, porque talvez por sorte nossa, todos eles foram muito bem dotados, todos eles foram muito, Marcelo, todos eles muito bem sucedidos. Então não houve esse problema, mas na prática pode perfeitamente acontecer. E aí você tem uma modificação Quando Emílio saiu da posição de diretor-presidente da Odebrecht S.A. em 2002, e Marcelo só assumiu em 2010. Nesse período, houve um presidente da Odebrecht S.A., chamado Pedro Novis, que não era da família, é acionista, mas não era da família, e que fez o bridge entre Emílio e Marcelo, porque Marcelo não estava preparado ainda para assumir naquele momento. Você teve um mandato tampão, uma regência, né, de 8 anos, na qual, naquele período, Pedro Novis foi o presidente da organização e ele tomou as decisões que não tinha que tomar, e se relacionando com Emílio, que era o chefe dele, certo? E Marcelo sendo subordinado a ele. Marcelo, naquela época, era responsável pela consultora. Então, esse problema, as coisas estão muito bem explicitadas, porque estão em torno de um plano de ação que foi construído. E você tem que entregar ou não entrega. Se você não entregar, você tem que dar um jeito, você tem que reverter aquela situação. E se você não reverter aquela situação, eventualmente você dança. Roberto. O Roberto tem um outro compromisso. Vamos deixar essa como sendo a última pergunta. Infelizmente, não vamos conseguir sanar todas as dúvidas e as curiosidades,
mas deixar essa como a última pergunta, que além do Roberto ter, como eu falei anteriormente, ter chegado hoje de manhã do México, ele tem agora um outro compromisso. Então, queria contar com o entendimento e a colaboração de todos aí. Júlia Maia, administradora formada aqui pela casa. A minha pergunta é, continuando na questão de gestão empresarial, né, como todo mundo já viu, já falou, a meritocracia é a base da filosofia empresarial da Odebrecht, né? Minha dúvida é em relação à questão da meritocracia, do atingimento de metas, ao mesmo tempo relacionada, claro, a uma premiação, a uma bonificação de todas as metas que forem batidas, tanto na parte comercial, com assinatura de contratos, quanto na parte operacional, de performance de obras, seja de refinaria, estrada, rodovia, estádio de futebol, etc. A minha questão é a seguinte, é sabido também que toda e qualquer bonificação individual ou por áreas específicas pode gerar, de certa forma, uma concorrência interna entre projetos ou uma falta de alinhamento da área comercial para a parte operacional. E a minha dúvida é essa, como é que a Odebrecht faz, ou no caso a Odebrecht ou a Ligás faz, para que não haja esse descarrilhamento, né, do foco dos negócios, para que não haja essa concorrência entre projetos internos, entre um gerente querendo dar preferência pelo seu projeto mais do que o outro, na parte operacional também, para que as duas áreas estejam bem alinhadas. Essa é a minha dúvida. Obrigada. A pergunta é ótima, porque esse é um assunto que a gente, enfim, tem 70 anos de prática, né, de convivência com esse negócio. E é muito bem combinado, funciona muito bem. Primeiro, a gente não remunera conquista de contrato, tá? Porque conquista de contrato, na verdade, representa uma expectativa de geração de riqueza, tá? Mas não é geração de riqueza. Tá? Então, conquistou contrato, você não tem nenhuma remuneração por isso, até porque você não tem profissionais ligados à conquista de contratos. Nós não temos departamento comercial. Tá? Nós não temos gente que faz, por exemplo, diferentemente de outras empresas onde eu trabalhei, você não tem pessoal de vendas e pessoal de execução. Quem faz a venda é o diretor de contrato que foi designado para fazer aquela proposta. Se ele converteu a proposta, né, ele passa a ter um contrato e ele vai ser remunerado ao longo do contrato. Mas ele vai ser remunerado ao longo do contrato com saques de adiantamento em relação ao resultado final, com a margem de segurança para ter certeza que o contrato vai dar resultado. E a forma de avaliar o contrato é por percentual de completação do projeto. Tá? Mas você é o percentual de completação aferido também pela internação do caixa. Ou seja, se você tiver um progresso de 50% na execução e só tiver 20% do caixa internado, tem alguma coisa errada com o seu projeto, você não vai receber um adiantamento referente aos 50% de progresso físico. Porque isso vai estar, na verdade, pesado ou reduzido pelo fato que você só internou 20% do caixa. E você recebe, na verdade, no final. E o final não é necessariamente o ano calendário. Se você terminar o projeto em abril, você faz a distribuição dos resultados finais em abril e zera todos os adiantamentos que você teve antes. Quando você tem duas empresas de organização trabalhando no mesmo projeto, isso acontece muito, você tem o que a gente chama de base comum de avaliação. Ou seja, vou dar um exemplo, a Braskem está fazendo um projeto, uma planta petroquímica, como nós estamos fazendo no México, estamos fazendo um projeto que é o maior projeto privado no México hoje, 4 bilhões de dólares de investimento, um grande complexo petroquímico lá no México. A Silvia está trabalhando lá no projeto. Você tem interação entre duas empresas de organização, a Braskem e a construtora Norberto Odebrecht está fazendo a obra. Tá? O processo de avaliação da remuneração variável que vai ser distribuída ao pessoal da obra e do projeto, perdão, da execução da obra e do projeto, é baseado no seguinte. Primeiro, o critério de avaliação é o valor presente líquido do projeto, que você calcula da seguinte forma: o pessoal de execução está responsável por prazo, preço e qualidade. Por qualidade, entenda-se
a partida da planta. A partida da planta e o tempo que ela demora para atingir a sua produção de ramp-up. Tá? Então, você executa a obra, executa o projeto, 6 meses depois da planta em operação, você recalcula o valor presente líquido do projeto, mantendo todas as variáveis que estavam pactuadas e só alterando 3 coisas, que são o preço, quer dizer, qual foi o valor final do investimento, qual foi o prazo e como é que a planta se comportou nos 6 primeiros meses de operação. Você recalcula o valor presente líquido e aí você distribui uma parte desse valor presente líquido para o pessoal da obra e para o pessoal da Braskem que comandou o projeto. Eventualmente, você, como eles receberam adiantamentos ao longo do tempo, também com fator de redução para evitar que você distribua demais, você zera os adiantamentos e paga a diferença. Tá? Mas com a base comum de avaliação. Significa dizer o seguinte, se o pessoal da construtora ganhar dinheiro às custas da Braskem, tá? E, portanto, tiverem uma margem de lucro maior do que estava previsto originalmente, eles não ganham mais por isso. Porque o importante foi o valor presente líquido da Braskem nesse projeto e como um aumento do custo de construção tira um impacto no valor presente líquido, ele, na verdade, não se beneficia por isso. Tá? Então, esse negócio dá uma choradeira danada, dá uma chiação e tal, mas essa é a base e está escrito preto no branco. Outra coisa interessante é o seguinte, é a competição por recursos. Você diz, pô, você tem, sei lá, um determinado número de especialistas em construção de barragens. Nós somos uma companhia, não gosto de ficar falando essas coisas, mas nós somos uma companhia do mundo que mais fez barragens. Então, você tem lá um número de barrageiros. Eventualmente, você está fazendo 3 ou 4 barragens ao mesmo tempo, você tem uma competição em relação aos talentos. Né? E aí, o que prevalece? A gritaria. Quem gritar primeiro ganha. Quem gritar mais alto leva. Tá? E essa, na verdade, é a única ação executiva que Marcelo Odebrecht tem, é exatamente arbitrar a questão de alocação dos recursos das pessoas. Tá? Isso aí toma um tempo grande dele, porque você chega, o Fernando está dizendo, eu tenho um cara que trabalha comigo, acabou o meu projeto, eu não quero liberá-lo, porque eu vou ter um outro projeto daqui a 3 meses, não quero deixar, eu vou arrumar um jeito de escondê-lo para não perder esse cara. Só que como esse cara é bom, todo mundo sabe que é o avestruz que está com a cabeça enfiada na areia, mas com um rabo desse tamanho, todo mundo vendo. Aí disse, não, peraí, fulano de tal, qual é o PA dele? Qual é o problema dessa? Não, já acabou. Acabou a obra que ele estava fazendo. Não, então, eu quero ele. Não, mas eu não posso, porque daqui a 3 meses eu vou começar. Aí tem uma brigaria desgraçada e no final Marcelo entra para arbitrar. Isso, na verdade, toma, sei lá, 20% ou 30% do tempo dele, que é a arbitragem em relação à alocação de recursos, mas, na prática, o recurso é alocado para aquele projeto que vai gerar maior riqueza. Esse é o princípio. Tá? Então, se o seu projeto não é tão bom como o de fulano, você, infelizmente, vai perder o seu fulano. Na verdade, tem um ditado na organização que diz o seguinte, o bom talento é que nem a cerveja. Dele você só tem uma posse transitória. Obrigado, gente. Obrigado. Agora parado, se aposentar e virar palestrante. Tirar uma vaga de pessoa, aí você me chama. Pô.